faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, fugir com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Deus se forma em um Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, é meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos os irmãos presentes nesta noite nesse local e a todos os irmãos internautas que nos assistem com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos nesse momento iniciando a lição de número 9 desse trimestre. Sobre o livro do profeta Abacuque.
a soberania divina sobre as nações, que é o tema da nossa aula de hoje, nesse quarto trimestre, no qual... Se alguém for fazer essa pergunta, manda levantar a mão para o microfone para sair do... Glória a Deus. Só temos 2 microfones? Eu gostaria que deixasse um microfone com a doutora, que ela vai ser a nossa leitora oficial. Amém? Ela sempre gosta, então nós já vamos... Tá bom. Quarto trimestre de 2012, no trimestre que estamos estudando os 12 profetas menores, mais uma vez, ressaltando que eles não são profetas menores por importância, e sim pela quantidade de escrita. Porém, nós estamos vendo e aprendendo nesse trimestre a grande importância desses profetas. Bom, falaremos hoje sobre o livro do profeta Abacuque, que seria o 8º livro na ordem do cânon do Antigo Testamento. Na ordem do cânon, não necessariamente na ordem cronológica. Bom, no livro de Abacuque nós aprendemos a soberania de Deus. Perante Deus não se prevalece nem os inimigos e tampouco o povo de Deus. Muitas vezes é comum o povo de Deus, a igreja, procurar se colocar como refém para conseguir de Deus um resgate. É isso que nós vamos discutir aqui sobre o livro de Abacuque. E nós vamos aprender que Deus não se vende. Deus é grande, soberano, onipotente, onipresente, onisciente e não é bobo, certo? Mas muita gente, inclusive dentro do nosso meio, de vez em quando, se não pensa diretamente, dá sinais de que pensa assim. Aprenderemos que Deus é soberano, que Deus tem um controle de todas as coisas e que resta ao justo tão somente ter fé nele. Aliás, como já foi citado aqui pelo pastor Carmuru, nesse livro é citada a importância da justificação pela fé. É citada e depois, já no Novo Testamento, com o apóstolo Paulo, é dissecada exatamente a justificação pela fé, certo? Mas é citada pela primeira vez. É citado pela primeira vez o termo avivamento, avivar, reerguer, reformar. É citado pela primeira vez num pedido do profeta. Abacuque, ele pode ter uma tradução, ele é um nome que parece que não tem, ele tem uma origem, se não me engano, sumeriana, certo? Mas que quer dizer um abraço ardente, um abraço amoroso, ou lutador. É aquelas lutas jiu-jitsu, tem aquele luta japonesa sumo, que tem ou seja, é um abraço firme. O termo abraço ardente, abraço amoroso ou mesmo lutador nos dá uma ideia de firmeza, nos dá uma ideia de segurança, certo? O que tem em comum entre esses termos é exatamente isso, a firmeza e a segurança. Bom, o próprio pastor Caramuru, no esboço de aula, falou que é um livro sui generis, é um livro inédito em algum aspecto, pois é resultado de uma indagação do profeta a Deus, uma resposta de Deus ao profeta que é tornada pública, e muita gente fala que o último versículo, o último capítulo dele é um salmo. Eu acredito, pelo que eu li, que todo ele é um salmo. Todo o livro é poético, é um salmo, tá? Todo o livro provavelmente deve ter sido confeccionado e inspirado na forma de um hino. Esse livro ele foi escrito pouco antes do cativeiro da Babilônia. O que nós temos nós não temos uma precisão de quando o livro foi escrito pelo próprio livro, mas nós temos alguma dica. Quando ele alerta que o povo da Babilônia está perto, está sondando. Nós sabemos que a região da Mesopotâmia tiveram 2 grandes povos naquela época. O povo do norte, que eram os assírios, e o povo do sul, que eram os caldeus. E, consequentemente, o povo do norte, o Império do Norte,
acabou inicialmente conquistando o reino do norte. E o Império do Sul acabou conquistando o reino do sul. Com a diferença que o reino do norte, Israel, o reino do norte, Israel, ele perdeu totalmente a sua identidade. O reino do sul, Judá, ele foi conquistado, mas ele conseguiu manter a sua identidade. Haja visto que as tribos do norte hoje são conhecidas como as tribos perdidas de Israel, exatamente porque miscigenaram com outros povos. Naquela região deu origem ao chamado povo samaritano, que era um povo que não era muito bem visto pelos judeus. Haja visto que o samaritano, que na parábola do bom samaritano, o samaritano que dá uma lição de bondade, né? O bom samaritano que dá uma lição de bondade. Nem judeu, nem um levita demonstrou compaixão daquele viajante que tinha sido assaltado, que estava ferido, mas o samaritano deu uma lição de bondade. Se tornou um exemplo de bondade, já na dispensação, como exemplo da dispensação da graça. E o reino do sul manteve a sua identidade. Inicialmente, o reino de Judá, inicialmente ele foi vassalo do Império Babilônico, mas depois dessa vassalagem houve uma rebelião e começou o cativeiro. Depois da vassalagem houve um período, não me engano, foi 3 anos, não é isso? 3 anos. E depois de 3 anos houve a escravidão e o início do cativeiro. Abacuque provavelmente é mais ou menos nessa época, como cita que os babilônios, o povo caldeu, está perto, está prestes, e o rei que estava reinando sobre Judá nessa época era o rei Jeoaquim. Não confundir com Joaquim ou Jeconias, que é o filho dele, certo? Que já subiu no trono como vassalo do povo babilônico, certo? Então, acredita-se, por essas dicas que o livro dá, que esse livro, que Abacuque viveu nessa época. Outra curiosidade sobre Abacuque: os judeus, eles foram para o cativeiro, 70 anos de cativeiro, depois já sobre parte do Império Persa, retornaram a Judá, reconstruíram o templo, consagraram o templo, reconstruíram os muros, reconstruíram a sua cultura, mas ainda faziam parte do Império Persa. E o Império Persa, que pode-se dizer que o Império Persa ele foi conquistado, depois o Império Persa é um império que existe até hoje, certo? Na atual cidade do Irã. No Império Persa ficaram muitos judeus naquela região, mesmo no pós-cativeiro. Tanto que judeus daquela região, teve uma judia que se tornou inclusive rainha daquele império, certo? Então continuou vivendo judeus naquela região. Então tem um ramo do judaísmo, que é o judaísmo persa, certo? Tem vários ramos do judaísmo. Tem os sefarditas, que são aqueles que habitaram a Península Ibérica. Tem os askenazes, que parte da Europa. E tem também tem os falachas, que são aqueles da Etiópia. Inclusive são judeus negros, certo? E são considerados por Israel como judeus. E tem também um ramo do judaísmo, que é o judaísmo persa, que eram judeus que continuaram no Império Persa. Inclusive, tradicionalmente se diz, como Abacuque foi levado para a Babilônia com o cativeiro, não tem nenhuma referência bíblica disso, mas tradicionalmente, por meio desses judeus persas, ele morreu em Babilônia, morreu já no Império Persa, e hoje tem um lugar lá que dizem que é o túmulo dele. Não sei se vocês sabem, lá no atual Irã, tem um negócio lá que falam que é o túmulo de Abacuque.
E algumas igrejas católicas, se não me engano, a Armênia, não sei se a Rússia, mas a Armênia com certeza, inclusive vai lá, põe flor, peregrina naquele lugar como sendo o local de sepultamento do profeta Abacuque. Mas podemos isso a título de curiosidade. O que manda para nós é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não fala isso, que lá seja o local de descanso do corpo do profeta até o grande dia. Amém? Ele também é conhecido como o profeta do avivamento, porque é no livro dele que aparece a primeira vez esse termo. Abacuque 3:2, pode ler, doutora? É que algumas traduções não falam diretamente o termo avivamento. A oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, e faze-o conhecida na tua ira, lembra-te da minha misericórdia. Deus veio de Temã. Aí tá bom. Aviva. Existe um pedido do profeta. O profeta percebia que o reino de Judá, mesmo tendo o povo babilônio às suas portas, já prestes a conquistar. Nós sabemos que os grandes impérios, eles eram na antiguidade. Hoje os grandes impérios, eles invadem utilizando a economia, utilizando o capitalismo, utilizando a guerra de capitais. Mas até um tempo atrás, até a Segunda Guerra Mundial, os grandes impérios, eles se expandiam militarmente. Comumente eles se expandiam militarmente. Por exemplo, do ponto de vista militar, os Estados Unidos atualmente ganham do Japão. Mas do ponto de vista tecnológico, o Japão ganha dos Estados Unidos. Do ponto de vista econômico, o Japão pode desequilibrar o dólar se ele tivesse a intenção. Então, assim, nós temos dois grandes exemplos nos dias de hoje, como os grandes impérios agem, certo? O Brasil acho que não age de jeito nenhum, né? O Brasil só na bola, talvez, consegue desequilibrar alguma coisa. Aqui nem na bola, mas... Só na outra bola. Só na outra bola. Na bola. Essa bola aí. Só se equilibra. E o que acontecia naquela época é que, como os impérios eles tinham sempre a extensão de cada vez mais se expandir, quando eles chegavam na fronteira de um determinado reino, esse reino já sabia que ele seria o próximo. A intenção do império foi sempre a expansão. Então já se sabia, já se comentava, mas ninguém associava esse tipo de invasão iminente a uma possível ira de Deus. E o cotidiano daquele reino, o cotidiano da corrupção, o cotidiano da idolatria, o cotidiano da impiedade persistia. E as pessoas se colocavam como reféns, procuravam fazer uma chantagem emocional para Deus, falando: Deus não vai me abandonar, porque eu sou o povo de Deus. Deus não vai deixar que esse império do mal invada, porque eu sou o povo de Deus. Nessa época, eu sou o judeu. E atualmente a gente escuta: eu tenho a marca da promessa, Deus não vai deixar acontecer nada comigo. A pessoa se esconde atrás disso para continuar se mantendo ímpio, continuar pecando, esquecendo que Deus, a justiça de Deus é implacável. E Deus pode usar inclusive o ímpio, como nos dias de hoje. Deus pode usar inclusive o mundo para corrigir uma pessoa. Já várias vezes na vida eu fui corrigido por Deus por coisa do mundo, certo? Se eu estou sendo um
pecador, não estou andando dentro da palavra de Deus, e estou trabalhando numa empresa, ganhando bem, estou tendo uma estabilidade financeira, mas o dono da empresa não é crente. De repente o dono da empresa vem e fala: Alexandre, um abraço, por favor, passa no departamento pessoal para acertar suas contas e boa viagem, não tem mais interesse. Isso não pode acontecer, não aconteceu com muitos membros da igreja. Isso daí poderia ser uma manifestação de Deus, uma correção de Deus. No entanto, você é da igreja, aquela empresa é uma empresa ímpia. Então nós temos que aprender isso também. E com a lição de Abacuque estamos aprenderemos também que Deus corrige o seu povo, e muitas vezes utilizando o ímpio. Tanto que Nabucodonosor, que era o comandante, o imperador desse império que estava às portas de Judá, foi chamado por Deus de meu servo. Já foi citado aqui, inclusive no livro de Jeremias, foi uma lição, um trimestre especial, foi citado isso também, e foi citado em várias aulas desse trimestre, que Nabucodonosor foi chamado por Deus de meu servo, embora ele não fosse nem judeu, nem lavado, nem remido, nem justificado pela fé, mas foi utilizado por Deus como uma forma de correção. O livro de Abacuque, ele tem praticamente 3 capítulos, e que podem ser subdivididos em 3 partes, sendo que a primeira é o diálogo entre Deus e o profeta. É o profeta perplexo com Deus pelo que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com o povo. O profeta se exterioriza e demonstra até um pouquinho de revolta, um pouquinho de perplexidade, por que isso está acontecendo, certo? A segunda parte é os 5 ais sobre a Babilônia, que seria o 2º capítulo, de versículo 2, de 5 a 20. E esses ais é sobre a Babilônia, mas nós vamos estudar que esses ais servem também para a igreja, tá? Não é, não, é só para a Babilônia. Para nós que somos lavados, remidos, não tem ai, só tem glória, só tem, não tem um ai. Ai, meu pai, você vai ver que e como, viu? E não é só 5, você tem que começar a estudar os ais do qual nós estamos sujeitos pela parte de Deus, certo? Nós vamos ver que não é só 5 não, tem muito ai por aí, certo? E para quem for o lago de fogo e enxofre, vai ver o que é ai pro resto da vida, certo? Para quem escapar do arrebatamento, principalmente os membros da igreja, que escapar do arrebatamento, vão ver o que é ai, tanto na grande tribulação quanto no lago de fogo e enxofre. Vai ter ai que não acaba mais. E a terceira parte, que é a oração ou salmo de Abacuque, porque ele está engrandecendo a Deus, então se fala que é um salmo, mas eu acredito que todo livro é um salmo. E eu vou citar exemplo de salmo de Davi, que é mais ou menos paralelo ao livro de Abacuque. Doutora, a senhora poderia ler o salmo de número 13? Antes de ler, só começar aqui, que o livro de Abacuque inicia-se com uma indagação, uma queixa do profeta a Deus. Por favor, leia o salmo de número 13. Profecia contra a Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Não. Salmo 13. Salmo 13. Salmo 13. Oração de fé. Salmo de Davi para o cantor mor. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Por quê? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, Senhor, ouve-me, ó meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem
vindo eu vacilar, mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto tem feito muito bem. Que chantagem do salmista, hein? Oh, Senhor, o inimigo está ganhando de mim. O Senhor vai deixar acontecer isso comigo, Senhor? Deixar o inimigo, eu sou lavado e remido no teu sangue. Oh, eu tenho a marca da promessa. O Senhor vai deixar aquele patrão cruel me pôr na rua? O Senhor vai deixar eu perder aquela causa na justiça trabalhista, certo? Aquela causa que eu quero levar uma vantagem, no caso de eu ser patrão, eu explorei meu empregado, mas o meu empregado era ímpio, eu só tenho a marca da promessa, eu sou lavado e remido. Vocês podem ver que essa conversa não funciona para Deus. Amém? Voltemos. E o profeta, vendo tanto a situação do seu povo, quanto a iminência da invasão dos babilônios, ele, inconformado e sem entender o que estava acontecendo, ele indagou ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que Deus não vai responder? Porque você está em pecado. Deus quer que primeiro você reconheça o seu estado de pecado. Utilizar Deus para te salvar, para manter a vida que você leva em pecado, a vida que você leva em impiedade, não funciona para Deus. Nós podemos ver que até quando clamarei é muito parecido com o Salmo de Davi que acabamos de ler, certo? Tem um paralelo muito grande nesse sentido. Só que Davi, no final, apesar de perplexo, ele reconhece a soberania de Deus. E é isso que Abacuque também reconhece. Por isso que eu acho que todo o livro de Abacuque é um salmo, porque é muito parecido o livro com esse salmo especial de Davi. E tem outros salmos, se não me engano, o salmo número 6, tem vários salmos mais ou menos com essa característica. E, por exemplo, indagar a Deus sobre determinadas coisas, até Jesus indagou, né? Ó Pai, por que me abandonaste? Lógico, Jesus, Deus não abandonou por causa do pecado, mas indagar a Deus é comum. O salmista várias vezes indagou. E uma época, um grande líder da Igreja Católica, o Bento XVI, ele foi visitar Auschwitz, as ruínas daquele campo de concentração, onde dizem que pelo menos 3 milhões de judeus, segundo a história, dizem que no Holocausto nazista 6 milhões de judeus padeceram, e desses 6 milhões dizem que só em Auschwitz foi 3 milhões. Aí um dia Bento XVI foi naquele lugar, estava andando lá pelas ruínas do que foi o campo de concentração e extermínio de Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, né, que era um complexo, era um conglomerado industrial, tanatológico, que matava, que produzia, que encarcerava, e fez uma pergunta: onde estava Deus? O líder católico fez a pergunta quando ele viu aquele lugar: onde estava Deus? E eu gostei da resposta do rabino Henry Sobel. Ele escreveu na Veja sobre isso que ele falou, né? E ele respondeu sabiamente, ele falou: Deus estava no lugar onde ele sempre esteve. Tem que perguntar onde estava o homem, certo? Então muitas vezes você interroga Deus e não se interroga, certo? Por que isso está acontecendo? Entendeu? E não se interroga. É muito comum. Muitas vezes você interroga o seu pastor, muitas vezes você interroga os seus irmãos,
e não começa se interrogando. Eu estou passando por uma dificuldade? Estou. No exato momento, eu pessoalmente estou passando por algumas dificuldades. Mas para vencer essas dificuldades eu tenho que começar primeiro interrogando a mim mesmo. O que eu estou fazendo de certo e o que eu estou fazendo de errado? Não tenho que partir do princípio que eu estava certo e por que Deus está permitindo que isso aconteça? Porque se você começar a fazer uma retrospectiva de como você está agindo, você vai ter uma surpresa e você não vai ficar perplexo com Deus. Você vai ficar perplexo consigo mesmo, certo? E normalmente é o que acontece quando nós resolvemos nos avaliar, reservar um tempo da nossa vida em oração, visando nos avaliar, que aí o Espírito Santo competentemente nos vai dar discernimento para analisar os nossos próprios erros. Bom, o profeta mostra-se indignado com tanta maldade e violência, opressão na sociedade de seu tempo. Ele não culpa Deus por isso, mas ele está indignado. Nós vamos ver que a sociedade daquela época não era muito diferente do que nós vemos hoje. Quando a Bíblia fala que não há nada de novo debaixo do sol, a gente sabe que é mais ou menos isso. Judá vivia um período de intensa injustiça social, porque se encontrava em plena apostasia. O rei naquela época, o rei que nós citamos, o Joaquim, era um apóstata, idólatra, ele não andava segundo os caminhos do Senhor. E o filho dele, o Joaquim ou Jeconias, a mesma coisa. Ele fazia alianças, ele procurava aceitar uma vassalagem exatamente para manter os seus privilégios. O vassalo é, antes de tudo, alguém que quer continuar na sua condição. O Herodes, por exemplo, certo? Era o Império Romano que mandava lá, mas ainda era rei daquela região. Ele era um vassalo. Ele aceitava a dominação romana, recolhia impostos para os romanos, em troca disso, ele continuava naquela posição. Os ditadores da América Latina, a maioria deles aceitavam tanta coisa dos Estados Unidos e continuava. Certo? A maioria dos ditadores latino-americanos, que ainda existem alguns, eles praticamente entregavam a economia aos Estados Unidos, cediam. Quantos vendas de arma houve aqui na América Latina, também com consentimento quase que explícito desses ditadores aqui, não é? A história nos mostra que ditadores, governantes corruptos, eles sempre têm a tendência de se manter sempre aquela inércia de ficar naquela situação. Ninguém muda senão pela ação do Espírito Santo de Deus e pela conversão. Eu quero um intervalo para todos os irmãos, exatamente para citar um grande industrial, nascido na Escócia, mas que fez carreira nos Estados Unidos da América, no século XIX. Ele faleceu nos primeiros anos do século XX, conhecido por Carnegie. Hoje tem lá em Nova York o Carnegie Hall, que é uma casa de espetáculos que foi fundada por ele. Esse senhor Carnegie, ele, na época daquele boom, daquela ebulição industrial e econômica dos Estados Unidos, ele se tornou o maior produtor de aço dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisavam do aço para suas ferrovias. Nessa época, depois da Guerra Civil Americana, a malha ferroviária americana cobriu, assim como um furacão, todo o mapa americano. As construções, as grandes construções, dependiam do aço. A estrutura, nós podemos ver que, quem vê os livros de história, a estrutura dos edifícios, mesmo daqueles grandes edifícios de Nova York, não eram como aqui no Brasil de concreto, eram de uma estrutura de aço, que é uma das formas de construção também. Aqui no Brasil também tem, mas nós utilizamos muito mais o concreto, mas era de aço puro. As pontes rodoviárias e ferroviárias de aço, para o desenvolvimento, aquela explosão industrial e econômica dos Estados Unidos, o aço é importante. Esse Carnegie se tornou o maior
as indústrias Carnegie se tornou a maior produtora do mundo de aço. Ele foi considerado o rei do aço. Às custas do quê? Explorar os seus trabalhadores com jornadas estafantes de trabalho. Na época não existiam as leis trabalhistas que existem hoje. Um funcionário que eventualmente se aleijasse na linha de produção continuava aleijado. O que morresse, os seus não teriam direitos praticamente nenhum, viveriam na miséria. Então, daquele jeito ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo, um próspero industrial que teve um papel muito importante na construção do que hoje é os Estados Unidos da América. Um belo dia, no comecinho do século XX, deu na louca dele uma coisa. Ele vendeu a empresa dele. Vendeu a empresa dele para um conglomerado de um J.P. Morgan. É o nome da pessoa, é um banqueiro isso. J.P. Morgan. Ele vendeu para o J.P. Morgan e se tornou o homem mais rico do mundo em dinheiro no bolso. Porque ele vendeu a companhia dele e pegou todo aquele dinheiro. Aí resolveu usar o dinheiro para fazer caridade. Ai, que lindo. Ele passou o resto da vida distribuindo a fortuna. Aí que ele fez a Fundação Carnegie. Então ele auxiliou em pesquisas, ele fez o Carnegie Hall, auxiliou muitas universidades. Se não me engano, tem uma universidade Carnegie também. Ele passou o resto da vida, até ele falecer, distribuindo a fortuna de uma forma caridosa. Eu pergunto, o que ele fez? Ele fez alguma coisa para a honra e glória do Senhor? Não sei. Eu não conheço a história a fundo. De repente ele se consertou com Deus e de repente ele vai estar no arrebatamento. Não sei. Mas eu faço essa pergunta. Ele simplesmente trocou a exploração pela caridade para a honra e glória de si mesmo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com as boas obras, com as caridades. O salvo em Jesus, o lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele realiza obras porque ele é salvo. Primeiro é justificado pela fé, depois as obras são consequências disso. É fácil fazer obra, é fácil distribuir coisa e sair na primeira página do jornal como distribuidor de coisa, deixando a honra e glória de tudo para você mesmo. Não sei se isso me desperta na cabeça. O que esse industrial fez? Espero que ele tenha se consertado com Deus realmente e tenha um bom galardão. O Senhor não deixa sem resposta esta indagação do profeta. Aí já estamos no capítulo 2. Ele diz que todo o pecado de Judá será castigado pelos caldeus. E que Babilônia levaria Judá cativa por causa de sua impiedade. Impiedade de Judá, né? Certo? Então, ele já responde. Por que isso está acontecendo? Pelos seus pecados, pela sua impiedade, pelo seu comportamento. Diante dessa resposta, o profeta foi indignado. Certo? Pois não aceitou que os gentios idólatras fossem utilizados como instrumento de justiça divina contra Judá. Pode ler, doutora, a segunda parte do Abacuque 1:15? Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso se alegrará e se regozijará. Amém. E a resposta de Deus é exatamente a seguinte. Mas peraí, Babilônia vai ter sua vez também, tá? Eu vou usar, mas eu não vou exaltar. Ele pode utilizar o ímpio, ele pode utilizar a impiedade, certo? Como uma forma de correção para o seu povo. Agora, se você está achando que o ímpio, ele vai salvar o ímpio e prejudicar o seu povo, não. Ele quer corrigir o seu povo, porque vai ter um dia que todos os seres humanos vão prestar conta a ele. E o seu povo corrigido vai ter uma prestação de conta
positiva. O ímpio vai ter uma prestação de contas negativa, ficará em falta na sua pesagem. Está lá em Apocalipse, ficaram de fora os idólatras, os cães, os feiticeiros, quem mais? Não lembro de cor agora. Os que amam e cometem a mentira, está escrito, ficarão de fora. Tá. O Império Babilônio vai ficar de fora, não se preocupem. Deus quer corrigir exatamente para que você não fique de fora. O profeta mostra claramente que estava querendo reduzir o Senhor aos parâmetros humanos. Ele estava usando o raciocínio humano para tentar justificar, tentar entender as atitudes de Deus. Se você tentar entender as atitudes de Deus do ponto de vista humano, você não vai conseguir entender, certo? Outro dia eu estava pesquisando por acaso eu tenho em casa um Alcorão, e eu estava lendo o Alcorão, e onde o Alcorão ele fala da palavra trindade, ele é bem claro quando fala trindade, ele fala afaste-se disso. Embora a nossa Bíblia não usa o termo trindade, existe uma trindade, mas não usa esse termo trindade, certo? E nem Santíssima Trindade, isso daí é um termo que foi cunhado pelo catolicismo, embora essa trindade seja santíssima, lógico, mas é um termo que foi cunhado e consagrado pelo catolicismo. Mas o Alcorão ele fala, afaste-se disso. Ele é bem claro nesse sentido, o Alcorão. E você conversa com um muçulmano, ele não entende como é que 3 pode ser 1. Ele não entende como é que 3 pode ser 1. Eu respondo na cara, eu falo, isso é o raciocínio de Deus. Pelo raciocínio de Deus, 10 é 1, 5 é 4. Se você usar o raciocínio humano, você nunca vai entender que 3 é 1. Não use o raciocínio humano para tentar justificar as atitudes. O ser... Obrigado. 3 sendo 1 ou 1 sendo 3, de fato, se pensar no raciocínio humano, é difícil entender. Mas o homem é um ser tricômato. Nós possuímos 3 elementos: corpo, alma e espírito. Essa é a doutrina que nós aprendemos e é bíblico. A diferença entre o homem e Deus é que, faltando no ser humano um desses elementos, o corpo morre. Mas em Deus, eles não são interligados. Eles são pessoas independentes, mas formam o mesmo Deus. Eles são pessoas independentes, mas por que eles são o mesmo Deus? Eles não agem em conflito. É diferente do politeísmo. O politeísmo tem um Deus que faz chover, um Deus que faz aparecer o sol, e Deus que combate um contra o outro, que se digladia, que se compete, que se vinga, certo? Aí é diferente. São 3 que, embora independentes, eles agem de acordo. O pai não vai ter uma atitude que o filho não concorda e que o Espírito Santo também não concorda, certo? Por quê? Porque eles são, embora eles sejam independentes, 3, eles são um. Amém? A ideia do casamento ilustra também isso aí, porque 2 se tornam uma carne, né? Sim, mas a ideia do casamento, ela ilustra bem, o irmão bem lembrou, mas do ponto de vista carne, tá? Tanto é que a salvação é individual. Se você casar com uma ímpia, você será uma carne, você e ela uma só carne. Mas na hora do arrebatamento, se você prende e ela é ímpia, você vai e ela fica. Tá? Numa cama, ou será tomada, ou será deixada. Oi? 2 estarão numa cama. Isso. Um será tomado, outro será deixado. Outro será deixado, exatamente, certo? Aí a ímpia vai acordada sozinha, certo? Certo? Então nesse sentido é diferente, mas é do ponto de vista carne,
Então, esse conceito lógico equivocado do profeta, usar o raciocínio humano, quando você usa o raciocínio humano para tentar justificar as coisas de Deus, você está pecando, porque você está rebaixando Deus a você. É um mistério da Santíssima Trindade. Sim, mas não é só no tocante à Santíssima Trindade, é no tocante a tudo. Certo? Eu cito mais uma vez, já citei várias vezes aqui, o exemplo que o pastor Joel sempre dava, quando ele falava: Deus, ele não põe uma porta onde tem uma parede, Deus vai mais longe, ele põe uma porta onde não tem uma parede. Certo? Se você raciocinar, mas como? Impossível pôr uma porta onde nenhuma parede tem. Como é que dá para fazer isso? Dá. Para Deus tudo é possível. Amém. Certo? Glória a Deus. Amém? E se você tentar raciocinar, falar, isso não dá, você está rebaixando Deus ao nível do homem. Certo? Essa é clara. E a soberania divina faz com que o Senhor esteja sempre acima da sua criação, inclusive do homem. Queremos pôr Deus no mesmo nível, o homem é como se fôssemos iguais a Ele. Ele é o Senhor, nós seus servos, Ele manda, nós obedecemos. Devemos fazer-lhe a vontade e não o inverso. Aliás, a raiz do pecado está exatamente aí, em se colocar no nível de Deus. Você quer tentar se colocar no nível de Deus, como Nimrod, que tentou chegar perto, ou se colocar no nível de Deus, tratando Deus como um perfeito ídolo, trazendo Ele para baixo, certo? De qualquer maneira, tanto por um caminho quanto por outro, você está pecando. Aliás, os grandes túmulos, as grandes pirâmides, o que é? É procurar ter a eternidade em cima de uma obra faraônica. Todo mundo que passa em frente àquela pirâmide, o pessoal lembra, aqui era o faraó Queops. Quer dizer, ele conseguiu com aquela obra tornar o nome dele imortal. Certo? Ele conseguiu com aquela obra. Mas na hora do grande julgamento, o que vai acontecer com ele? Ele vai para uma situação onde aquela obra que ele fez não vai valer nada. Se ele não tiver, a menos que ele tivesse tido fé, e se aquela obra fosse uma obra para a honra e glória do Senhor, ele teria proporcionalmente o termo que está usando muito agora no seu pergunta, dosimetria de Deus, pela dosimetria de Deus, ele teria o seu galardão, certo? Mas como aquela obra foi para a honra e glória do nome dele, mesmo que ele tivesse fé, não vai ter galardão nenhum por aquela obra, certo? Então é a tentativa das pessoas quererem a imortalidade por seus próprios meios, e ainda por cima, que nós vamos ver na frente dos ais, explorando o seu semelhante. Próximo, tá? Isso. O Senhor está acima dos pensamentos humanos. Não temos condição de querer entender o agir de Deus, nem tampouco temos condição de querer questionar o Senhor pelos acontecimentos. Se pudéssemos entender e compreender Deus, Deus não seria Deus. Porque se nós pudéssemos compreendê-lo, não precisaríamos dele. Certo? Na hora, pegaríamos todo o ensinamento dele e depois me tornaria independente. Eu fiz uma faculdade, peguei todo aquele ensinamento e me tornei um profissional independente. É diferente. Deus tem que nos ensinar constantemente. O nosso aprendizado com Deus nunca cessa. Pode ler, Isaías. Isaías diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. A indignação apresentada pelo profeta, bom, lógico que não era razoável, mas, num primeiro momento, eu demonstrei para vocês a indignação do salmista. Na Bíblia tem várias indignações, certo? É lógico, num primeiro tempo,
você pode até se indignar, mas quando você está se indignando com o que está acontecendo, com o que está te cercando, o próximo passo é procurar a Deus. Que é isso que Abacuque fez. Ele, indignado, ele procurou a Deus, e Deus lhe deu essa resposta. Tem gente que fica indignado, aí o próximo passo da indignação é a murmuração, e o próximo passo da murmuração é a perda total da sua salvação. Certo? É o caminho de quem não procura a Deus. Abacuque estava tão indignado com a resposta por parte de Deus que resolveu ficar de guarda como sentinela, esperando que o Senhor se submetesse aos seus. E o Senhor respondeu ao profeta, e antes de lhe mostrar a visão, fez questão de mandar o seu servo que escrevesse a visão e tornara bem legível sobre tábuas, para que todos pudessem lê-lo. É o primeiro outdoor. Mas por que tábua? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo quando eu estava lendo, preparando a lição. Por que tábua? Porque tábua não destrói nada. A tábua destrói. Tábua, na época, poderia ser de pedra, uma tábua. Tábua significa tipo uma prancha, poderia ser de pedra. Pedra cai no chão e quebra. Na época, o Império Caldeu e o Império Babilônico, tanto o Império Caldeu quanto o Império Assírio, eles escreviam em tábuas. A chamada escrita cuneiforme era em tabuinhas de cerâmica, de barro, isso, né? De barro, que também quebra, pode ser destruída. Tábua de madeira pode ser queimada, destruída. Então, não é por ser uma coisa mais forte, ou não. Poderia ser em pergaminho, poderia ser em papel. Na época, o papel que existia vinha do Egito, o papiro. E o reino de Judá, antes de ser conquistado, ele já era vassalo do Egito, tá? Tanto é que quem mudou o nome do rei Jeoaquim, o nome dele inicialmente era Eliaquim, foi o próprio faraó que mudou o nome dele, tá? Certo? Faraó Neco II. Então já era vassalo do Egito. Então, papiro também existia na ocasião. Por que em tábua e não em papiro ou em pergaminho? O próprio texto diz: para quem passa correndo possa ler. Porque a tábua não se fecha. Exatamente. A tábua não se fecha. O pergaminho se fecha. O papel se fecha, se dobra. Então não basta você ter a Bíblia na sua casa. Você tem que ler. Certo? Então por isso que Deus falou: escreve em tábua. A tábua não dá para fechar. Ela está sempre ali. Quando você passa em frente, você vê o que está escrito. Então você não tem a desculpa de que não percebeu. Então por isso, o primeiro outdoor. Antes mesmo de dar a visão, ele está acima do tempo e, portanto, não pode o homem, mero mortal, submetido ao tempo e ao espaço, querer questionar o cumprimento daquilo que Deus revelou ao homem. Cabe ao homem não se inchar, mas viver pela fé. Se inchar é se encher de coisa ruim, tá? Quando você está inchado, você está empastado, você está se sentindo mal, certo? Às vezes você tem necessidade de... Certo? Às vezes a pessoa vai no médico e fala: doutor, não, eu estou me sentindo inchado, eu me sinto mal. Pode não ser uma dor forte, mas é uma sensação de incômodo. Quem já se sentiu assim sabe como é que é. A famosa TPM é nada mais nada menos do que isso. É se sentir inchada, entendeu? E quem é casado sabe o que é isso, e quem é mulher também sabe, entendeu? O tanto que isso incomoda, e tanto que até no relacionamento pode incomodar, se você não tiver sabedoria de Deus para isso, certo? Mas, lembrando isso, o Caraburu, inclusive na pré-aula, lembrou as palavras do pastor Severino Pedro, certo? Que para Deus o tempo é um eterno presente. Então não adianta dar o tempo a Deus, ou definir o tempo a Deus, certo? Não adianta você fazer isso. Você tem que, às vezes, eu estou no consultório,
O último paciente está marcado para 5 horas da tarde. Está marcado para 5 horas da tarde. Aí quando é 10 para 5 eu toco o telefone. Doutor, eu estou no trânsito, o trânsito está terrível. Tudo bem se eu der uma atrasadinha? Bom, atrasadinha é muito... Atrasadinha pode ser 5 minutos, pode ser 2 horas. Se eu falar tudo bem, eu estou comprometido com ele, concorda? Eu falo, ó, tudo bem, o senhor pode se atrasar? Se ele chegar lá onde estiver, lá ele tem. Então, eu coloco um limite para ele. Eu falo, olha, senhor, a consulta está marcada para 5. Eu vou, como é a última consulta, eu vou esperar até 5h30. Se 5h30 o senhor não chegar, me desculpe, eu vou fechar aí, vou embora, porque tem a recepcionista, tem que ir embora, não é só uma questão, tem outros compromissos e tal. Então eu coloco um limite para ele. Eu falo, ó, se o senhor chegar até às 5h30, tudo bem, vai ser atendido. Agora, para Deus, você não pode colocar limite, certo? Tem gente que fala para Deus, ó Senhor, realize isso agora, certo? E ainda fala, você tem que pedir com autoridade, bater o pé no chão, certo? Autoridade. A autoridade que Deus me deu, sim, tudo bem. Deus te deu autoridade para expulsar demônio. Na hora que você está expulsando um demônio, sobre o demônio você não... Agora, sobre Deus você não é autoridade. Por favor. E você escuta muito isso. E tem que ser agora, Senhor. Se você lavar em mim, você não é agora. Aquele agora, bem sonoro, com a boca cheia, aquele R, certo? Não, calma. Com humildade é petição, não é ordem, certo? Quando a rainha Esther chegou para o rei, o Assuero, ela ajoelhou, tocou o dedo no cetro, e aí o rei perguntou, qual a sua petição? Ela demonstrou primeiro a humildade, certo? Como é que um advogado, doutora, faz com o juiz quando vai uma petição? Excelentíssimo senhor, doutor, alguma coisa assim do jeito. Que a pessoa só começa, ô Zé. Não pode ser abreviado. Ô João. E ainda erra o nome dele. Escreve Caramuru e coloca um acento no último. Caramuru. Certo? Ele nem lê o resto. Se o primeiro nome é Caramuru com acento na última sílaba, indefinido. Colega meu, estava dentro, o cidadão foi lá e ele estava lendo a petição. E o advogado falou, doutor, lê rápido aí, eu estou com pressa. Aí ele falou, se o senhor está com pressa? Eu não li tudo ainda. Não, mas não, o senhor está com pressa, eu não quero mais. Não li tudo, até onde li e defino. Com o juiz, você pode fazer isso, ele indeferir, e aí a pessoa repeticionar. Agora com Deus, certo? Deus pode tomar e toma isso como uma impiedade e pode utilizar um ímpio para mostrar que quem é autoridade na história é ele, e para fazer com que você se renda a ele. Tempo de Deus é o eterno presente. Deus pode ir para trás, pode ir para frente, pode ficar onde quiser. Deus pode parar o tempo, pode parar o sol, pode parar a lua. Ele já fez isso, certo? Pode parar o andamento do tempo, certo? Por exemplo, quem está no lugar dos mortos, que morreu há 2000 anos, e quem morreu ontem? Na hora do acerto de conta, o tempo que eles ficaram é o mesmo. Mas não tem lógica, não tem tipológica nas coisas de Deus. Por que uma pessoa fica mais tempo do que outra? Se Deus é justo, não faz acepção. Em termos de tempo, em termos de
sofrimento ou gozo, é a mesma coisa. Na hora da prestação de contas, todo mundo esperou o mesmo tempo. Quem já foi, esperou, vai esperar ao mesmo tempo. Quem for depois, porque também quem fica está sofrendo as agonias do nosso dia a dia, as aflições que Jesus falou que teríamos. Para Deus tudo é presente. Para nós existe passado, presente e futuro. Há tempo para tudo debaixo do céu. Não, do sol não há nada de novo. Ou há tempo para tudo debaixo do céu, porque no céu é o eterno presente. Após ter posto o profeta no seu devido lugar, o Senhor mostra a visão ao profeta a respeito do juízo que lançaria sobre Babilônia. Sei, fica quieto, que isso está acontecendo para que o meu povo aprenda a me amar, a me obedecer. Mas não se preocupa não, Babilônia não vai para o céu, certo? Não vai ficar impune. Vocês vão ver o que vai acontecer com a Babilônia. Talvez vocês não estejam na terra quando acontecer, mas vai acontecer. E muitos que eram antes da conquista da Babilônia, antes do cativeiro, sobreviveram pós-cativeiro, certo? E viram o que Deus pode fazer. O Senhor mostra que os caldeus, apesar de serem utilizados como instrumento da justiça, eram soberbos, dados ao vinho, faziam da morte a sua bandeira e o seu desejo, motivo pelo qual seriam também punidos e castigados por Deus. Os babilônios, eles acreditavam que as pessoas, depois da morte, elas iriam por um poço onde as trevas eram tão espessas que podiam ser apalpadas. Isso acontecia, ou seja, para eles, morte era sinônimo de sofrimento. Era sinônimo, e as trevas eram tão espessas que podiam ser apalpadas, e eles viveriam comendo pó. Não tinha céu, era para todo mundo acontecia isso. Então, qual era a intenção desse povo? Durante a vida, aproveitar o máximo possível. Por isso que era um povo considerado cruel. Agora vem os ais. Ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega a si mesmo de dívidas. Abacuque 2:6 fala exatamente isso. É para a Babilônia isso? Alguém se encaixa aqui? Alguém conhece alguém que se encaixa aqui? Aqui dentro da igreja? Ai daqueles que ajuntem em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto. Bens mal adquiridos. Lembra de um cara que recebeu uma propina e orou a Deus agradecendo pela propina? Lembra? Saiu na televisão. Ainda orou a Deus, vamos orar, consagrar. É propina, mas depois de orar, a gente consagra, agora é de Deus, está consagrado. Propina gospel. O propina gospel. Isso. Agora, quem aceita essa propina? É para ajudar na obra do Senhor? Ou é para pôr o seu ninho no alto? Geralmente quem aceita essa propina, não, isso não é para a obra de Deus, não é para comprar coisa. Mas eu dei para a obra de Deus, está aqui no canhoto. Sim, você tinha que dar para a obra de Deus aquilo que você conseguiu do seu trabalho. Você não tem que usar de propina para dar para Deus. É a típica desculpa de quem não quer gastar do seu trabalho. Não quer dizer, mas então eu uso da propina e eu dou para Deus. Agora, daquilo que eu deveria dar, das primícias da minha colheita, eu não dou para Deus. Eu dou propina, das primícias da minha colheita, eu faço uma caça, né? É para mim mesmo. Mas eu dou até mais. Se eu fosse dar o dízimo daquilo que eu realmente trabalho, seria tanto. Quando eu dou toda essa propina para Deus, eu estou dando muito mais do que eu daria. Deus, imagino como Deus se sente com esse tipo de argumento. Ofendido, certo? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e funda a cidade com
iniquidade. O sangue não é só do sangue de conquista, não é só do sangue do militarismo, é do sangue do sacrifício das pessoas. Eu posso construir uma Brasília, posso mudar uma capital. Teve uma vez um político aí, coincidentemente, agora ele está apoiando o atual prefeito. Ele queria mudar a capital de São Paulo para o centro de São Paulo. O sangue de quem ele queria lá para o centro? Lembra? Não lembro o nome dele, por favor, não me lembro. Mas ele queria mudar. Quem que ia pagar essa mudança? O suor e o sangue. Iriam morrer gente nessa construção? Iriam morrer gente em decorrência das desapropriações, certo? E essa construção seria para quem? Para a honra e glória de Deus. Brasília, o que foi? Brasília foi uma coisa que já era prevista desde o Império, é diferente. Mas mesmo assim, Brasília, de repente, não teria necessidade, mas de qualquer maneira, São Paulo, a cidade mais próxima do Brasil, mudar a capital e construir uma nova capital, certo? Poderia até mudar a capital administrativa, vamos supor. A capital administrativa agora vai ser Campinas, por exemplo. Aproveita uma cidade que tem capital, São Paulo vai ser o centro econômico. Por exemplo, o estado de Nova York, em São Paulo, e nos Estados Unidos, o estado de Nova York, no qual tem a cidade de Nova York, a capital daquele estado não é a cidade de Nova York, é a cidade de Albany, certo? O estado de Illinois, que é onde o Obama veio, onde o Obama fez, a cidade maior, a flor de Illinois é Chicago, mas a capital de Illinois é Springfield. Califórnia, Los Angeles, São Francisco, qual é a capital? Sacramento. Flórida, Flórida a capital é fácil, é Miami, não, é Tallahassee. Tallahassee é o nome da cidade. Então não, isso poderia acontecer aqui. Se quiser, pega outra cidade e transfere a administração para lá, e poderia fazer isso. Agora, construir uma nova cidade, quem queria pagar isso? Então não é só militarmente, certo? E muitas vezes construir um templo suntuoso e fazer com toda a congregação sofra suor e sangue para construir aquele templo suntuoso. Poderia ser isso também? Esse ai valeria para esse tipo? Certo? Um templo de Salomão. Desculpa, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que chegas ao teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Isso daqui não é só álcool. Esse dar de beber é sinônimo de impiedade. Quantas vezes a pessoa estimula a outra a fazer coisa errada para justificar suas coisas erradas? Principalmente nos costumes. Ai, sua boba, usa brinco. Ai, sua boba, seu namorado quer dormir com você? Quanta brasa. Ai, seu tonto, faz isso. Ai, você está bobeando. A pessoa estimula o outro para justificar o que ele faz. Para depois dizer, oh Deus, meu Senhor, todo mundo fazia. Aí Deus vai responder, nem todo mundo vai morar no céu. Certo? Quando você fala para Deus, todo mundo faz, Deus responde, mas não é todo mundo que vai para o céu. Existe teve uma época aqui, um certo bispo de uma certa denominação aí, como ele divorciou, casou com outro, aí ele começou a ensinar as pessoas têm que rever o seu casamento, porque nem sempre esse casamento era da vontade de Deus. Porque como começaram a dizer que ele tinha adulterado, então ele falou, então vamos pôr todo mundo a adulterar, que aí ninguém fala de mim. Não, é aquilo, está todo mundo fazendo, tudo bem, mas não é todo mundo que vai para o céu, tá? Então, vocês fiquem, não se preocupem quanto a isso. Ai daqueles que diz o pau, acorda, e a pedra multa, desperta, certo?
Eu lembro que tem uma piada que está aí no Facebook, que é o finado Mussum. Ele chega num bar e fala: o senhor tem leite de camelo? Aí o dono do bar fala: não tenho leite de camelo. Aí falou: o senhor tem leite de urso? Ele falou: não tenho leite de urso. O senhor tem leite de onça? Ele: não tenho leite de onça. Aí ele fala: tá vendo, senhor? Eu estou pedindo leite, mas como não tem, eu vou tomar mé. É mais ou menos a mesma coisa. Você fala: mas eu falei para ele. Eu falou para quem? Eu falei para o meu filho desde que ele era pequeno. Você falou para a pedra. Ah, mas eu ensinei meu filho. Não, você não tem que ensinar falando, você tem que ensinar com exemplo. Você chegar para o filho e só falar e não dar exemplo, você está falando para o pau e está pedindo para a pedra se mover. Você tem que agir naquilo que você sabe que vai ter fruto, naquilo que você sabe que, e não para dizer que fez. E Deus deixa bem claro: ainda que. Próximo. Após os 5 ais contra a Babilônia, o Senhor disse ao profeta que estava no seu santo templo e que toda a terra deveria se calar diante dele. É mais ou menos aquilo que o Henry Sobel escreveu. Deus esteve. Onde estava Deus? Estava onde ele sempre esteve, no seu trono de glória. Auschwitz aconteceu porque o povo alemão foi infiel, porque a humanidade deixou. A terra inteira assistiu aquilo e ficou quieta. Certo? Os alemães, o povo alemão, pagou pelo holocausto, ainda paga pelo holocausto, certo? Mas a humanidade inteira se calou, certo? A humanidade que causou o holocausto. Hitler foi simplesmente um instrumento. Irmão, quando a pergunta do Papa onde está Deus, e que o Rabino disse que Deus continua no seu lugar, mas a resposta mais correta é que os judeus estavam colhendo aquilo que eles plantaram. Quando Pilatos disse: eu lavo minhas mãos, disseram: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, o resultado, eles estavam respondendo por ter rejeitado o Messias e aceitado, assumindo uma responsabilidade de arcar com as custas daquela rejeição e daquela atitude. Mas não deixa de ser uma coisa cruel e que tem que ser condenada. Deus, do mesmo jeito, Deus pode ter usado o holocausto para corrigir aquele povo, mas quem foi ímpio nas suas atitudes contra o holocausto vai responder como Babilônia respondeu. E o mesmo caso é, como Judá estava em desobediência, Deus usou o ímpio para corrigi-los. Como Israel rejeitou seu Messias e assumiram a responsabilidade, Deus permitiu que o Hitler, que era uma bela figura do anticristo, trouxesse sobre eles esse juízo. E virão outros ainda. Não, virão outros. Tão mais cruéis que os que já passaram. Com certeza. Até que eles reconheçam o seu Messias. Não, isso é uma verdade absoluta, mas veja bem, a atitude da humanidade em relação a isso é uma atitude condenável. Do mesmo jeito que a atitude de quem crucificou Jesus foi uma atitude condenável, estava previsto que essa crucificação existiria. Não é por isso, não. Pilatos é santo, não, muito pelo contrário, ele crucificou, ele fez cumprir uma profecia, tem que ser louvado, não é isso, certo? Quem crucificou Jesus também estava cumprindo uma profecia, estava consumado que estava. Mas Deus coloca a pessoa certa no lugar certo. E no tempo dele. Não está dizendo que fala no nome. Deus coloca a pessoa certa no lugar certo. Deus sabia que seria Pilatos que estava diante daquela situação. Deus já conhecia a personalidade dele. Que ele, para se manter no poder,
não se preocupava com a justiça. Se ele quisesse livrar Jesus da cruz, de um ponto de vista humano, ele tinha poderes. Ele tinha a força militar na sua mão. Quando ele queria punir o judeu, ele misturou o sacrifício com sangue. Ele fazia, ele tinha o poder de Roma nas mãos. Mas quando disseram assim, soltas aí se não és amigo de César, opa, a minha posição está acima de tudo. Amém. Abacuque, que era um homem temente a Deus, se diz agora temente a Deus, estava pronto para ouvir a palavra, e diante da constatação de Deus, de que Deus é atemporal, o profeta faz uma súplica ao Senhor, a fim de que avivasse a sua obra no meio dos anos, que no meio dos anos a notificasse. Às vezes não adianta você ficar pedindo para o Senhor, vivifica, 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 se você não está tomando atitudes, certo? Tem um hino que fala, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder desse povo, começando no meu coração. Sim, mas você tem que ter atitude. Você não é marionete de Deus. Deus pode utilizar de um instrumento, de um remédio até amargo, para reavivar a sua igreja, para vivificar a sua igreja, se você está na passividade, certo? Se você está na passividade, na rede, do coco, pela passividade espiritual, Deus faz a rede, o gancho da rede cair, e você cair de traseiro no chão, acordar. Isso Deus faz, e Deus já demonstrou em várias ocasiões. E com o povo de Israel é um grande exemplo. Foi o povo que teve mais, ainda está tendo a orelha puxada por Deus. Próximo. Toda a criação no canto do profeta se submete ao Senhor. Não há criatura alguma que se lhe possa opor. Nada é maior do que Deus. A ação divina não só visa restabelecer a justiça e a paz na terra, mas tem também o propósito de salvar o seu povo. Você carrega uma cruz para que você tenha salvação, para que você possa morar no céu. Mas aquele que te pesou a cruz, aquele que fez a cruz para você, ele não vai ter essa vida de gozo, essa vida eterna na Nova Jerusalém, na reunião de todos os santos. Muitas vezes esse sofrimento é a correção de Deus a quem Ele ama. Muitas vezes, não sempre, é a correção de Deus a quem Ele ama. Ou também, como no caso de Jó, a aprovação da sua fé. Amém? A ação divina, o justo viverá pela fé. Será salvo pelo Senhor, quando do juízo divino que fará com os seus desobedientes prestem contas ao Senhor. Os justos serão salvos. Eles sofrerão advertências e repreensões do Senhor, mas eles serão salvos. E os ímpios sofrerão o juízo divino. Diz o profeta textualmente, claramente. Por fim, ao terminar o salmo, o profeta confirma que Jeová é o Senhor, minha força, e fará dos meus como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Em lugar de questionar indignado ou revoltado contra Deus, vê agora um profeta que sabe que depende única e exclusivamente de Deus. Se algum dia você se indignar a Deus, o próximo passo, se entregue a Ele, Ele vai te dar a resposta. E você, como Abacuque, vai se convencer de que não existe maior poder do que o poder de Deus. Agradeço a oportunidade aos irmãos presentes, aos irmãos internautas. Muito obrigado e passo a palavra ao pastor Carlos.